O ar parecia carregar um peso estranho, como se a própria atmosfera estivesse viva. O zumbido começou baixo, quase imperceptível, mas logo se transformou em uma vibração crescente que parecia atravessar nosso peito e ressoar na própria terra. A floresta ao nosso redor não estava apenas silenciosa, estava atenta. A mão do meu pai tremia visivelmente enquanto ele segurava a faca, seus olhos disparando do zíper da barraca para as sombras que se moviam além das finas paredes de nylon. A crepitação do fogo que morria era a única coisa que nos conectava ao normal. Cada som parecia amplificado. O farfalhar sutilmente das folhas, nossas respirações curtas e tensas, e aquele zumbido opressivo, que agora parecia estar em toda parte. Então, como se alguém tivesse girado um botão invisível, tudo parou. O som, a vibração, até mesmo o vento que passava pelas árvores, sumiram em um instante, deixando um silêncio tão denso que parecia esmagado. Meu pai engoliu em seco, e eu pude ouvir o movimento seco de sua garganta no vazio. Foi nesse silêncio absoluto que ouvimos os passos, fracos, deliberados, como se algo estivesse nos rondando. Cada passo era cuidadoso, como se quisesse que soubéssemos que estávamos lá, mas sem revelar tudo. Meu pai fez um gesto para eu ficar quieto, instruções o dedo contra os lábios, enquanto seus olhos permaneceram fixos na direção do som. As pegadas pararam, diretamente em frente à nossa barraca, e então veio o som. Um rosnado baixo, gutural, reverberando tão profundamente que parecia vibrar dentro de nossos ossos. Não era como nada que eu já tivesse ouvido antes, nem animal, nem humano. Algo além de ambos. O rosnado pareceu se prolongar, enchendo o espaço ao nosso redor com uma presença tangível e sufocante. Por um momento ninguém se mexeu. Eu pude sentir o calor do meu pai ao meu lado, sua respiração curta e superficial. Ele pediu a mão novamente, gesticulando com firmeza para que eu não fizesse nada, e então, com movimentos lentos e calculados, começou a deslizar o zíper da barraca apenas o suficiente para espiar para fora. Eu observei enquanto ele se inclinava, os olhos fixos em algo lá fora. Seu corpo ficou tenso de repente, como se tivesse visto algo que não deveria estar ali. Seu rosto empalideceu, e seus olhos estavam tão arregalados que eu quase não o reconheci. "O que foi?" sussurrei, a voz quase falhando. Ele não respondeu de imediato, mas removeu o zíper de volta com cuidado, como se o que pudesse causar, seja lá o que fosse. "Não sei o que é", murmurou finalmente. "Mas não é humano." A barraca parecia um casulo frágil diante daquilo que nos rondava. Por alguns segundos intermináveis, tudo fica em silêncio. Depois, os passos recomeçaram. Lentos, pesados e deliberados, circulando pela barraca novamente. Parecia impossível, mas agora era como se houvesse mais de um par de passos. Ecos, talvez? Ou algo mais? E então o rosnado voltou, mais alto, mais próximo. Desta vez, o som é uma vinha de múltiplas direções. Meu coração disparou, e eu me virei para meu pai, que segurava a faca com tanta força que seus nós dos dedos eram brancos. De repente, a lateral da barraca afundou, como se algo gigante tivesse planejado contra ela. Uma forma escura projetada contra o nylon, enorme e indefinida. Meu pai agarrou meu braço e sussurrou: "Seja o que for, não provoque." Mas antes que eu pudesse terminar, a barraca foi sacudida violentamente, como se estivéssemos sendo testadas ou desafiadas. O zíper começou a se mover sozinho. Meu pai falou e rapidamente o fechou de volta, segurando-o com força enquanto as sacudidas continuavam. Eu sinto lágrimas brotando em meus olhos, o pavor me dominando completamente. Então, assim como começou, tudo parou novamente. O silêncio caiu, pesado e sufocante. Ficamos ali, imóveis, esperando. Minutos pareceram horas, até que finalmente, a primeira luz da manhã começou a filtrar-se através do tecido da barraca. Quando finalmente criamos coragem para sair, o que encontramos lá fora era algo que eu jamais esqueceria. A área ao redor do acampamento estava devastada. As profundas pegadas gigantes circundavam a barraca, mas o que chamava mais atenção eram os padrões personalizados desenhados no chão. As pegadas formavam círculos perfeitos, entrelaçados, quase ritualísticos. Na fogueira, as cinzas eram
completamente negras, como se algo extremamente quente tivesse tocado ali. Meu pai ficou parado, segurando a faca, o rosto sombrio. "Arrume suas coisas", ele disse finalmente com a voz rouca. "Estamos indo embora. Agora." A luz da manhã parecia quase irreal, banhando o cenário devastado com uma calma que só tornava tudo mais estranho. Ao redor da barraca, o chão estava repleto de marcas que não podíamos explicar. Pegadas grandes demais para serem humanos, mas também diferentes de qualquer animal que já tivéssemos visto. Elas possuíam 3 garras longas, espaçadas de maneira irregular, como se pertencessem a algo que não deveria existir. Mas o que mais chamava a atenção eram os círculos. Eles foram gravados no chão de terra macia com isolamento assustador, entrelaçados como símbolos ou runas de algum tipo. Cada círculo parecia pulsar levemente à luz do sol, como se ainda carregasse alguma energia residual. O cheiro de queimado preenchia o ar, vindo das cinzas da fogueira, que agora estava completamente negro e frio ao toque, apesar de termos deixado o fogo aceso poucas horas antes. "Agora!" meu pai repetiu, sua voz firme, mas trêmula. Ele já havia começado a desmontar a barraca em movimentos rápidos, quase desesperados. Eu queria perguntar, queria respostas, mas a expressão no rosto dele me calou. Havia algo em seus olhos, um misto de medo e urgência que nunca tinha visto antes. Dirigimos em silêncio pela estrada de terra que nos levaria de volta à civilização. Meu pai segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos eram brancos, seus olhos constantemente desviando para o retrovisor. As árvores mais próximas do que antes, seus galhos retorcidos se inclinaram sobre a estrada como se tentassem nos agarrar. O silêncio do carro era quebrado apenas pelo ronco do motor e, ocasionalmente, pelo som quase imperceptível de algo movendo-se entre as árvores. "Você viu o que estava lá fora, não viu?" Eu finalmente perguntei, incapaz de conter a pergunta por mais tempo. Meu pai não respondeu imediatamente. Ele manteve os olhos na estrada, o maxilar cerrado. Então, finalmente murmurou: "Eu vi algo, não sei o que era, e espero nunca mais ver de novo. Mas o que eram aquelas marcas? As pegadas? Aqueles círculos no chão? Isso não foi um animal." "Chega!" ele falou, batendo a mão no volante, sua voz ecoando pelo carro. "Só não fale sobre isso. Não agora. Não nunca." Eu me calei, mas o silêncio entre nós estava carregado. Algo havia mudado naquela noite, algo profundo e irreversível. E ambos sabíamos que aquilo não terminaria tudo. Nos dias seguintes, tentamos retomar nossas vidas normais, mas a sensação de que algo estava errado nunca nos deixou. Meu pai conheceu e, quando o fez, era apenas para assuntos triviais. Ele começou a passar horas trancado no escritório de casa, e eu o pegava pesquisando coisas no computador. Fóruns obscuros, artigos sobre desaparecimentos misteriosos e até textos sobre específicos sobrenaturais. Mas o mais assustador, não, era o comportamento dele, eram os acontecimentos. Começou devagar, quase sutilmente, como se algo estivesse nos testando. Uma noite, ouvi passos fracos do lado de fora da minha janela. A princípio, achei que era minha imaginação, mas então eles pararam, bem debaixo da janela. Meu coração disparou enquanto eu estava parado, ouvindo. Depois de 1 minuto de silêncio absoluto, algo arranhou o vidro, lento e deliberado. Quando finalmente gritei coragem para olhar, não havia nada lá fora. Então vieram os sinais mais claros. Riscos profundos começaram a aparecer na porta dos fundos, como se algo com garras tivesse tentado entrar. Meu pai insistia que eram animais, guaxinins ou cachorros vadios, mas eu via a mentira em seus olhos. Ele estava tão assustado quanto eu. As luzes apareceram a piscar à noite, sem explicação. Houve noites em que ouvíamos um leve zumbido, semelhante ao da floresta, ecoando pelas paredes da casa. Às vezes, eu acordava com a sensação de que alguém, ou algo, estava me observando, mas não havia nada no quarto. Uma noite, cerca de 1 mês após uma viagem, meu pai me chamou para a cozinha. Sobre a mesa havia um caderno cheio de rabiscos e anotações. Mapas da floresta estavam espalhados ao lado de fotos de outras pegadas, marcas e símbolos. "Você precisa saber o que eu descobri", ele disse, em voz baixa e cansada. Ele folheou o caderno, mostrando relatos de outras pessoas que haviam acampado naquela área.
Não somos os únicos que passaram por isso. Há décadas, pessoas desaparecem ou relatam coisas estranhas nessa floresta. Sons, luzes, pegadas, e ninguém sabe o que é. Você acha que é sobrenatural? Querido, hesitante, ele balançou a cabeça. Não sei. Alguns acham que é algo do governo, um experimento que deu errado. Outros dizem que é extraterrestre. E há quem acredita que a floresta em si está viva. Antes que pudesse responder, as luzes da cozinha piscaram. O zumbido começou de novo, agora tão alto que parecia fazer as paredes tremerem. Meu pai agarrou minha mão, puxando-me em direção à porta dos fundos. Precisamos sair. Agora. O zumbido ficou mais alto enquanto corríamos para o carro. Quando olhei para trás, vi algo, uma silhueta alta e distorcida, envolta em uma luz pulsante. Meu pai sincero para eu não olhar, mas não consegui evitar. Aquilo não era humano, não era animal, era algo além. Nós fugimos naquela noite e nunca mais voltamos. Meu pai vendeu a casa em poucas semanas e nos mudamos para o outro lado do país. Ele ainda não fala sobre o que aconteceu, mas às vezes, no silêncio da noite, ouço ele sussurrando para si mesmo. E, mesmo agora, anos depois, o medo permanece. Às vezes, no silêncio da madrugada, escuta aquele zumbido novamente. E lembro, seja lá o que for, aquilo ainda está lá fora. E talvez nunca tenhamos deixado realmente. O som do zumbido nunca nos deixou completamente. Mesmo depois de nos mudarmos para o outro lado do país, parecia que ele ecoava de alguma forma em nossas vidas, como uma memória que não podíamos apagar. Meu pai, antes de um homem prático e objetivo, começou a evitar qualquer menção à floresta ou ao que havia acontecido naquela noite, mas isso não fez com que ele tivesse esquecido. Pelo contrário, sua obsessão cresceu em silêncio. No início, consegui que a mudança seria um recomeço, mas as coisas só ficaram mais estranhas. A casa para o que nos mudamos era pequena, cercada por um bairro tranquilo. Mesmo assim havia uma inquietação no ar. Era sutil, mas impossível de ignorar. Por vezes, eu acordava à noite com a sensação de estar sendo observado, mesmo estando em um ambiente totalmente novo. Minha janela dava para o quintal, onde as sombras das árvores se moviam com o vento, mas algumas noites não havia vento. Foi durante uma daquelas noites que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Eu estava na cama, olhando para o teto, tentando ignorar o som de um nível farfalhar do lado de fora. Podia ser o vento ou um animal. Era o que dizia a mim mesmo, mas então ouvi algo mais. Passos. Lentos e deliberados, movendo-se pela lateral da casa, muito parecidos com os que eram ouvidos na floresta. Prendi a respiração, incapaz de me mover. Os passos pararam diretamente do lado de fora da minha janela. Por um momento tudo ficou em silêncio. Então, um arranhão, longo e persistente, soou no vidro. Meu coração disparou. Olhei para a janela, mas não havia nada lá. Apenas as sombras das árvores dançando na luz fraca da lua. Na manhã seguinte, contei ao meu pai o que aconteceu. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que devia ser um animal qualquer, mas seus olhos evitavam os meus, e suas mãos tremiam enquanto tomava o café. Ele sabia que aquilo não era normal. Dias depois, encontrei algo estranho no quintal. As mesmas pegadas que vimos na floresta estavam lá, na terra macia perto da cerca. 3 garras longas, espaçadas de maneira irregular, formando um padrão que parecia me cercar. Eu chamei meu pai imediatamente, mas em vez de reagir com surpresa, ele apenas olhou para mim com uma expressão sombria. Precisamos ser cuidadosos, ele disse, finalmente. Eu não sei o que é isso, mas parece que não quer nos deixar em paz. Foi quando ele me mostrou o caderno novamente. Ele havia preenchido mais páginas desde a última vez que eu o vi. Mapas detalhados da floresta, relatos de pessoas desaparecidas e até teorias que deixam saídas de um filme de terror. Havia referências a luzes misteriosas, sons estranhos e uma história antiga de que algo vivia na floresta há séculos, algo que não queria ser descoberto. Não é só uma coincidência, ele murmurou. Todas essas pessoas, todas essas histórias, elas se conectam de alguma forma. Você acha que está nos seguindo? Perguntou,
Minha voz saindo quase como uma sugestão. Ele hesitou antes de responder. Eu não sei, mas precisamos estar preparados. Os eventos se intensificaram. Uma noite, acordei com o som de vozes baixas, quase como uma sugestão vinda do corredor. Saí da cama, cauteloso, e segui o som até a sala de estar. Meu pai estava parado ali, olhando fixamente para a janela. Quando vi o que estava acontecendo, ele apenas apareceu. Do lado de fora, na beira do quintal, havia uma figura, alta, magra e envolta em sombras que, além disso, se movem de forma independente. Não consegui distinguir muitos detalhes, mas havia algo de profundamente nessa mentalidade errada. Era alta demais para ser humano, e a maneira como se movia, quase flutuando, não fazia sentido. Não se mexa, meu pai sussurrou, segurando a faca que agora mantinha constantemente ao alcance das mãos. Ficamos ali, paralisados, enquanto a figura permanecia imóvel. Então, lentamente, ela começou a se afastar, desaparecendo na escuridão. Decidimos que não poderíamos mais ficar ali. Meu pai arrumou tudo em poucas horas e partimos antes do amanhecer. Passamos os dias seguintes em motéis, mudando a cidade constantemente, tentando deixar aquela presença para trás. Mas o zumbido nos segue. Não importava onde estávamos, ele sempre aparecia, fraco no início, depois crescendo até que fosse impossível ignorar. Em um momento de desespero, meu pai decidiu retornar à floresta onde tudo começou. Ele acreditava que, se encontrássemos alguma explicação, talvez pudéssemos finalmente escapar. Eu não queria voltar, mas ele parecia tão determinado que acabei concordando. A viagem de volta foi silenciosa. Quando chegamos à entrada da floresta, o lugar parecia diferente. Mais escuro, mais denso, como se estivesse nos esperando. Entramos juntos, seguindo um dos mapas do caderno. O zumbido começou assim que nos aproximamos do local onde estávamos acampados. Dessa vez era diferente, mais intenso, mais vivo. E então vimos. No centro de uma clareira havia algo que não era natural. Um círculo perfeito gravado no chão, com runas que brilhavam levemente, como se estivessem pulsando com energia. No centro, uma figura se erguia, alta e magra, suas mãos contínuas como se estivessem nos esperando. Meu pai me deixou para trás, mas era tarde demais. O zumbido ficou ensurdecedor, e a luz ao redor começou a desaparecer, como se estivéssemos sendo sugados para algum lugar além da compreensão. Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo som. Então, tudo ficou preto. Quando acordei, estava de volta ao carro. Meu pai estava ao volante, dirigindo em silêncio, seu rosto pálido e vazio. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele apenas balançou a cabeça. Não pergunte, ele murmurou. Nunca mais voltamos à floresta. E nunca mais conversamos sobre o que aconteceu. Mas às vezes, à noite, ouço o zumbido novamente, vindo de algum lugar distante. E sei que seja lá o que for, ainda está lá, esperando.